Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. 2 dias passaram num piscar de olhos. Era o dia dos exames. Hoje, a Associação de Avaliação de Bestas de cada cidade realizará um exame centralizado de certificação de avaliador de bestas. Os exames de avanço para avaliadores de bestas certificados também ocorrerão no mesmo dia. Nem é preciso dizer que foi um dia significativo para a comunidade de avaliadores de bestas. A tartaruga Safira tinha sumido do quintal de Lin Jin. Zhu Ken veio buscá-la ontem. O veneno no corpo da tartaruga tinha sido quase todo eliminado, e Zhu Ken estava quase terminando de cuidar das coisas em casa. Após ouvir sobre as circunstâncias de Lin Jin, Zhu Ken ficou furioso. Ele até disse que levaria sua tartaruga Safira para a associação para torcer por Lin Jin. Depois de terminar de fazer as malas, Lin Jin se preparou para sair. Como ele temia que o monstro, a Anaconda Negra, pudesse voltar em busca de vingança, Lin Jin estava dormindo ao lado de Xiao Wu enquanto Dourado foi forçado a mover seu ninho para a cabeceira da cama nas últimas 2 noites. Sempre que saía de casa, Lin Jin levava Dourado junto. Por isso, ele se tornou o centro das atenções, com um lobo de fogo e um grande galo seguindo pelas ruas. A Associação de Avaliação de Bestas estava lotada de pessoas. Toneladas de pessoas faziam os exames todo ano, mas apenas um punhado conseguia passar. Aqueles que não conseguiam passar teriam a oportunidade de se tornar aprendizes, onde poderiam ficar na associação para aprender e se preparar para o próximo exame. Assim, a maioria dos participantes do exame eram aprendizes. Quando Lin Jin chegou, algumas pessoas o reconheceram imediatamente. Lin Jin está realmente aqui. A pele dele é tão grossa quanto os muros da cidade. Lin Jin ignorou os comentários ridículos. Após reivindicar seu token de exame, ele esperou até a hora de entrar na sala de exame. Naquele momento, Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong apareceram. Avaliador Lin. Os 3 aprendizes fizeram uma reverência. O avaliador Lin definitivamente pode passar no exame de certificação de avaliador de bestas novamente. Zhao Ying declarou com confiança. Lu Xiaoyun e Andong tinham as mesmas expressões determinadas. Por que vocês não estão fazendo o exame? Lin Jin perguntou. O trio trocou olhares e explicou. É desrespeitoso fazer um exame com nosso professor. Além disso, estamos cientes de quão profundo é o estudo das avaliações de bestas, então queremos nos aprimorar ainda mais. Se quisermos fazer o exame, faremos isso quando estivermos confiantes. Caso contrário, confiar na sorte seria apenas envergonhar seu nome. Lin Jin assentiu. Está começando em breve. Avaliador Lin, por favor, vá em frente. Nós esperaremos por você lá fora. Disse Andong. Tudo bem então, vou continuar. Antes que Lin Jin pudesse terminar, Nan reapareceu com várias pessoas a tiracolo. Espera aí, Lin Jin. Acho que você não pode entrar porque não tem o direito de fazer os exames. Zhan gritou descaradamente. Seguindo ao lado dele estava Dong He. Embora os 2 homens já tivessem se espancado, com Wang Ji e Nan Gongxian para mediar e resolver suas diferenças, eles agora estavam tramando juntos para derrubar Lin Jin. Lin Jin queria fazer os exames e se redimir? Ele podia sonhar. Ambos os homens desprezavam Lin Jin até o âmago. Então, mesmo que houvesse um raio de esperança para Lin Jin, eles queriam que ele fosse extinto. Coincidentemente, eles encontraram uma desculpa para fazer isso. O mensageiro que Wang Ji enviou para a Cidade Eterna encontrou Wei Shanjin. Wei Shanjin era o avaliador de bestas autodidata local da Cidade Eterna. Ele tentou uma vez usar Lin Jin como um trampolim para a fama, apenas para acabar pior do que começou, até mesmo perdendo Dourado no processo. No entanto, Wei Shanjin estava indefeso naquela época, então ele só podia se culpar pelo azar. Quando o subordinado de Wang Ji foi enviado para a Cidade Eterna na esperança de obter alguma vantagem sobre Lin Jin, ele encontrou Wei Shanjin. Depois de entender sua história, as 2 facções decidiram trabalhar juntas. Depois que Wang Ji confirmou que Lin Jin realmente tinha um galo grande, ele secretamente providenciou que Wei Shanjin fosse escoltado até a cidade do Bordo, planejando dar um golpe decisivo em Lin Jin no momento mais crucial. Ele queria fazer com que Lin Jin nem pudesse fazer os exames. No começo, Wang Ji não planejou ir tão longe. Ele não tinha tanto rancor assim de Lin Jin, de qualquer forma. Mas depois das capacidades que Lin Jin demonstrou nos últimos dias, ele ficou um pouco medroso. As pessoas começaram a tomar proativamente os tokens de consulta de Lin Jin e a placa presenteada por esses construtores navais não foi sem um bom motivo. Não era um show que Lin Jin havia contratado atores para fazer. O que mais incomodou Wang Ji foi o monte de relatórios de avaliação que Lin Jin havia produzido para os ovos mutantes. O avaliador de bestas de rank 3, Tan Shun, do quartel-general, só elogiou Wang Ji na noite do banquete da mansão do senhor da cidade por causa desses relatórios de avaliação. Ninguém sabia o quão nervoso Wang Ji estava naquela época.
Porque só ele sabia que seu relatório de avaliação foi plagiado pelo de Lin Jin. Ele inicialmente esperava não ter deméritos em vez de receber créditos, mas quem sabia que chegaria a isso? Enquanto se sentia encantado, Wang Ji também estava paranoico. Ele não era tão burro a ponto de não perceber que Lin Jin tinha uma habilidade única quando se tratava de avaliar bestas. Se tivesse sido antes, Wang Ji não se importaria nem um pouco. Mas ele já tinha começado a oprimir Lin Jin durante aquele tempo e intencionalmente diminuiu suas notas o máximo possível por várias avaliações consecutivas. Então, se Lin Jin subitamente ressurgisse das cinzas, como Wang Ji poderia manter sua posição como chefe? Assim, mesmo que fosse por si mesmo, Wang Ji tinha que achatar Lin Jin completamente. Essa era a única maneira de garantir sua posição como chefe e não deixar que o julgamento errado de um subordinado afetasse seu futuro. Zhang reapontou para Wei Changjiang e sorriu para Lin Jin. Lin Jin, você o reconhece? Wei Changjiang deu um passo à frente, com um sorriso malicioso. Lin Jin olhou para ele e balançou a cabeça. Eu não o reconheço. Não era porque Lin Jin tinha uma memória ruim. Em vez disso, quando ele estava na Cidade Eterna, ele só dava uma olhada no cara, enquanto na maioria das vezes, sua cabeça ficava baixa enquanto ele escrevia os relatórios. Ele não tinha tempo para focar nas pessoas ao seu redor. Mesmo aquele olhar tinha sido breve, então como ele poderia se lembrar daquele rosto? Wei Changjiang explodiu de raiva. Você não se lembra de mim? HMPH, mas eu com certeza me lembro de você. Foi você quem roubou minha rara besta de estimação na Cidade Eterna. Esse galo bem ao seu lado. Desviando o olhar para a direção que Wei Changjiang apontava, a multidão encontrou um galo poderoso ao lado de Lin Jin. Eu sabia que você não admitiria, mas tenho testemunhas. Essas pessoas ao meu lado são todas pessoas da Cidade Eterna. Elas podem verificar a verdade para mim. Wei Changjiang claramente veio preparado. As pessoas ao redor dele assentiram e ecoaram que as palavras de Wei Changjiang eram verdadeiras. Com isso, Lin Jin se tornou o centro das atenções. Enganar uma pessoa sobre sua besta rara era definitivamente um tabu para um avaliador de bestas. Não só refletia mau caráter, mas também era contra a lei. Uma pessoa assim certamente não deveria ter o direito de fazer os exames. A expressão de Zhao Eng escureceu com isso. Ela estava lá quando aconteceu e o galo ao lado de Lin Jin realmente pertencia a Wei Changjiang. No entanto, Lin Jin não havia roubado o galo. Em vez disso, a criatura seguiu Lin Jin para casa por conta própria. Ela estava prestes a falar quando viu Lin Jin balançando a cabeça para ela. Zhao Eng engoliu rapidamente suas palavras. Lin Jin sorriu e começou. Havia muitas pessoas na Cidade Eterna naquele dia, então é verdade que não me lembro de você. Mas pelo que você disse agora, eu me lembro agora. Naquela época, havia uma pessoa que me fez avaliar um galo comum, dizendo quão perigoso aquele galo era, e que era uma besta sanguinária e violenta. Essa pessoa era você. É isso mesmo. Eu sou o cara. Wei Changjiang assentiu. Então você finalmente admitiu. Lin Jin balançou a cabeça. Admitir o quê? Que você roubou meu galo. Wei Changjiang exclamou. Lin Jin sorriu novamente. Eu estava avaliando bestas em público, na frente de todo mundo. Por favor, me diga, como eu roubei seu galo? É óbvio que você o domesticou secretamente e então o levou embora quando ninguém estava olhando. Wei Changjiang tinha sua desculpa pronta e esta foi a resposta que ele formulou com Wang Ji. Lin Jin assentiu. Existem 3 maneiras de um avaliador de bestas domar uma besta de estimação. Os métodos são usar um amuleto de papel, realizar selos espirituais e deixar a besta consumir uma pílula de domar bestas. Todos os 3 métodos deixarão rastros, e como todos aqui são especialistas, você pode examiná-los agora. Caso ainda esteja convencido de que sou um mentiroso e se disse que não roubei seu galo. Dito isso, Lin Jin se virou para Dourado e disse. Vai e deixe-os dar uma olhada. No rank 3, Dourado tinha inteligência alta o suficiente para entender o que Lin Jin estava dizendo. Apesar de mostrar relutância óbvia, ele trotou até lá. Wei Changjiang ficou traumatizado com o galo, então, quando Dourado se aproximou, ele rapidamente recuou com medo. Lixo! Zhang resmungou internamente antes de correr para conduzir o exame. Lu Xiaoyong gritou de repente também. Estou participando do exame caso eles tenham alguma carta na manga. Eu também vou entrar. Outro aprendiz deu um passo à frente. Isso tornou impossível usar métodos desonestos ou fazer alegações infundadas. Habilidades de domar bestas são tão extraordinariamente profundas que nem todos conseguiam dominá-las. Por outro lado, era relativamente fácil encontrar auras e traços de uma besta sendo domada, e essa era uma habilidade básica que todos deveriam saber. Até Wei Changjiang sabia um pouco sobre isso. Ele estava bastante confiante de que o galo mostraria sinais de ter sido domesticado. O outro homem deve ter usado tais métodos, caso contrário, aquele galo feroz nunca teria sido levado embora.
Seja por amuletos de papel, selos espirituais ou pílulas de domesticação de bestas, todos esses métodos deixam rastros. Então, quando eles começarem a investigar, eles poderiam provar como Lin Jin era um mentiroso. Ele estava certo sobre isso. Só que, quando os resultados da inspeção saíram, a expressão de Zhang He empalideceu. Ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio de um amuleto de papel, selo espiritual ou mesmo uma pílula de domar bestas sendo usada. Isso. Zhang He ficou imediatamente nervoso. Se ele fosse a única pessoa conduzindo a inspeção, ele ainda poderia ter feito falsas alegações. Mas com tantas pessoas fazendo a mesma coisa, ele não podia dizer nenhuma bobagem. Havia sinais de que o galo foi domesticado. Lin Jin perguntou. Com uma expressão azeda, Zhang He só conseguiu responder honestamente. Não. Isso é impossível. Wei Chang'an entrou em pânico. Era impossível que seu plano formulado com perfeição falhasse. Lin Jin não se incomodou em discutir com esses palhaços. Como Wei Chang'an e seu grupo poderiam estar cientes de que Lin Jin havia usado a habilidade de suasão de bestas em vez disso? Essa habilidade não estava na mesma categoria que as outras 3 habilidades de domar, mas estava em um nível muito mais alto. Com isso, os planos de Wei Chang'an foram considerados desperdiçados. Pessoas que eram ligeiramente inteligentes não acreditariam em suas acusações. Afinal, havia toneladas de galos que pareciam iguais. Naquele momento, um dos moradores que Wei Chang'an trouxera falou. Este não parece o mesmo galo. Este tem penas mais brilhantes e é maior em tamanho. Além disso, o galo não deveria ter padrões amarelos na coroa como este. Faz apenas alguns dias. Não há como ser o galo que eles estavam procurando. A pessoa que falou parecia um homem firme. Na verdade, a maioria dos moradores tinha o mesmo tipo de personalidade. Wei Chang'an os trouxe como testemunhas, não cúmplices, porque tinha certeza de que o galo sob os cuidados de Lin Jin pertencia a ele. Ele acabou sendo esfaqueado nas costas por seu próprio povo em um momento tão crucial. Wei Chang'an quase desmaiou de raiva quando seu plano aparentemente perfeito foi por água abaixo. A situação não precisava de mais explicações. Todos sabiam o que estava acontecendo. Essa pessoa simplesmente sai por aí acusando as pessoas antes de esclarecer a situação. Que palhaço! Sim. Não importa o quão inábil Lin Jin seja, ele não roubaria de ninguém sua besta de estimação. Além disso, seria impossível escapar impune. Com um movimento de manga, Lin Jin disse. Os exames estão começando, então preciso parar de brincar com vocês agora. Acho que é você quem está brincando. Uma voz gritou de repente. Virando a cabeça, a multidão viu Wang Ji. E não só ele, havia algumas outras pessoas paradas ao lado dele também. O grupo começou a se aproximar deles de forma dominadora. É o chefe Wang Ji. E a anciã Nan. Ambos são figuras proeminentes da associação. Pensar que eles apareceriam aqui juntos. Aquela mulher ao lado do chefe Wang é realmente bonita. Quem é ela? À medida que vozes de discussão surgiam, a multidão se abriu para dar lugar ao grupo recém-chegado. Wang Ji simplesmente caminhou até Lin Jin. Ele tinha visto o que aconteceu aqui agora mesmo. Depois de perceber que o plano de Wei Chang'an tinha saído pela culatra, ele decidiu vir pessoalmente. De qualquer forma, ele não planejava deixar Lin Jin fazer os exames hoje. Mesmo que ele tivesse que usar truques dissimulados, ele se certificaria de ver isso até o fim. Afinal, o homem não tinha ninguém para apoiá-lo. Enquanto isso, do seu lado, ele tinha vários associados que poderiam pisotear o homem se quisessem. Lin Jin imediatamente franziu a testa ao ver Wang Ji também. Havia também Nan Gongxia no grupo e uma mulher muito familiar. É você. Lin Jin lembrou. Esta era a mulher que ele conheceu no pronto-socorro há vários dias. Naquela época, ele presumiu que ela era amiga de Zhao Eng, então ele simplesmente a tratou sem pensar 2 vezes. A coisa toda acabou sendo um enorme mal-entendido. Mas mesmo que tenha sido um erro, aquela mulher reagiu com muita arrogância. Agora que ele olhou para ela novamente, essa mulher deve ter sido uma figura de proa realmente importante. Caso contrário, ela não seria escoltada aqui tão respeitosamente por figuras proeminentes como Wang Ji e Nan Gongxia. Ela poderia ser a inspetora enviada aqui pela sede? Somente um inspetor da sede tinha autoridade para revogar suas qualificações. Lin Jin, esta é a inspetora enviada aqui pela sede, a avaliadora Tan Lin. Ela verificou o infortúnio que você causou e decidiu que você, o avaliador oficial de bestas na época, assumirá total responsabilidade. Após uma discussão entre o ancião Nan, o avaliador Tan e eu, sentimos que uma pessoa como você não é mais adequada para se tornar um avaliador de bestas. Portanto, decidimos anular seus direitos de fazer o exame de avaliador de bestas para o resto da vida. Wang Ji fez a declaração com uma cara séria. Enquanto esclarecia a identidade de Tan Lin, ele também fez um anúncio alucinante. Em termos mais simples, Lin Jin foi colocado na lista negra e teve o direito de refazer os exames revogado.
Isso é simplesmente cruel. A carreira de Lin Jin realmente acabou agora. O chefe Wang e os outros devem ter acabado de chegar a essa conclusão. Olha, a vítima daquele acidente de avaliação também está aqui. Com certeza, havia um jovem olhando furiosamente para Lin Jin no meio da multidão. Atrás desse jovem estava uma besta lobo com suas orelhas puxadas para trás, desanimada, e seu corpo magro coberto de ferimentos. Esta é a besta lobo que Lin Jin alegou ser uma criatura acima da média. Realmente não se parece muito com uma. Avaliar uma besta de estimação de forma imprecisa e fazer com que o dono faça um pacto de sangue na hora é considerado um acidente. Mas essa punição é um pouco demais. Eles estão banindo ele completamente. Isso está destruindo a vida dele. Enquanto a multidão entrava em outra discussão, Wang Ji fez o jovem se aproximar e disse: Lin Jin, não diga que estamos intimidando você. Este jovem aqui inicialmente tinha um futuro brilhante, mas você o fez formar um pacto de sangue com uma besta de estimação falha. Mesmo que ele cancelasse o vínculo, levaria algum tempo até que ele pudesse formar um pacto com outra besta de estimação novamente. Ele deveria fazer o exame de admissão da Associação dos Frades este ano. Sem uma besta de estimação, como ele poderia fazer o exame? Se ele faltar este ano, ele terá que esperar mais um ano. Com base apenas neste motivo, você se convenceria de nossa decisão de bani-lo? Lin Jin olhou para o jovem, então para sua besta de estimação. Depois disso, ignorando o jovem, ele andou até lá e tocou a cabeça do lobo. Como o lobo era considerado um animal de estimação falho, ele não era bem cuidado por seu dono. Provavelmente não lhe deram nada decente para comer, o que explica sua aparência faminta. Quanto aos ferimentos em seu corpo, provavelmente eram de abuso físico por seu dono. Ao entrar em contato, um registro surgiu instantaneamente no Museu de Bestas Mortais. O espécime e a placa de pedra também apareceram. Lin Jin leu rapidamente a descrição do tablet e seus olhos brilharam. Verdade seja dita, não havia nada que Lin Jin pudesse comentar sobre o infortúnio causado por seu antecessor. Afinal, um erro era um erro, não adiantava tentar se explicar. Mas com o Museu de Bestas Mortais, pode haver uma maneira de corrigir as deficiências dessa criatura. Depois de ler, foi percebido que não apenas havia tais métodos, mas essa besta-lobo também não era tão inútil quanto eles diziam. Besta-lobo de nível 1. Vinculado por um contrato de sangue. Lobo das sombras. De atributos de vento e madeira. Uma linhagem oculta do submundo. Contém falhas em ossos e veias. Os 11 métodos de restauração são. Os 7 métodos de evolução são. Os 3 métodos para ativar a linhagem oculta são. Enquanto ele continuava lendo, Lin Jin teve que admitir que o lobo era de fato uma criatura muito única. Das raças raras que ele havia encontrado nos últimos dias, esse lobo estava entre os poucos de alta classificação. Naquele instante, Lin Jin sabia o que fazer. Naquele momento, o jovem explodiu em fúria. Avaliador Lin, você me causou muita dor. Naquela época, peguei seu token de consulta e busquei seu conselho apenas porque senti que você era confiável. Pensei que você fosse um avaliador de bestas certificado. Mas quem diria? Depois de respirar fundo, ele continuou. Naquela época, eu estava hesitante em comprar esse animal de estimação porque o vendedor estava pedindo um preço muito alto. Eu venho de uma família pobre. Meus pais até tiveram que vender nossa antiga casa para levantar dinheiro suficiente para comprar esse animal de estimação. Se você tivesse me dito que esse animal de estimação não valia a pena fazer um pacto de sangue, eu não teria apostado o que sobrou da fortuna da minha família. Agora, mesmo com as economias de uma vida inteira acabadas, meus pais estão me confortando, dizendo que eu ainda poderia fazer os exames no ano que vem. Mas eles estão sem dinheiro agora. Como eu ainda posso fazer os exames? Você arruinou minha família e destruiu minha vida. Ao ouvir isso, a multidão lançou olhares solidários ao jovem. Era verdade. Para alguém que nasceu em uma família pobre, era realmente difícil aventurar-se no caminho de um frade. O homem havia investido toda a fortuna de sua família e depositado suas esperanças na declaração de Lin Jin porque acreditava nele. No entanto, Lin Jin acabou apresentando um animal de estimação inútil a ele. O que Lin Jin fez realmente parece ter destruído a família e o futuro desse pobre garoto. Mesmo que o jovem quisesse formar um pacto de sangue com um novo animal de estimação, de onde ele tiraria dinheiro para isso? Com uma expressão de dor, Wang Ji disse. Todos, agora vocês entendem por que o ancião Nan, o avaliador Tan e eu tomamos essa decisão. Lin Jin foi longe demais. A Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo admite a responsabilidade por esse infortúnio ao banir um avaliador de bestas tão incompetente de nossas instalações. Para evitar que Lin Jin cometa um erro semelhante novamente, bem como para manter nosso prestígio. Diante disso, a multidão concordou com a cabeça. Quem disse que foi um erro? Lin Jin se levantou de repente e disse ao jovem enfurecido. Você tem muita coragem de retribuir minha graça com vingança.
Eu lhe dei essa rara besta de estimação por boa vontade, e você não só não me agradeceu, como está me atacando em vez disso. Que bobagem você está dizendo? O jovem imediatamente explodiu de raiva. Wang Ji parecia igualmente sombrio. Lin Jin, você ainda está tentando dar desculpas e dizer bobagens em um momento como esse. Recusando-se a recuar, Lin Jin virou-se para Wang Ji e disse: se foi ou não uma desculpa, descobriremos em breve. Tendo dito isso, ele se virou para o jovem. Você se lembra do que eu disse a você naquela época? Mesmo que você tenha esquecido, estava claramente escrito no relatório de avaliação que eu lhe dei com muitos detalhes. Eu disse, esta besta lobo é uma besta de estimação acima da média e você deve formar um pacto de sangue com ela imediatamente e cuidar bem dela. Eu também aconselhei você a retornar dentro de 7 dias para um acompanhamento, não aconselhei. O jovem ficou atordoado e assentiu. É isso mesmo. Você disse isso. Mas depois, eu conheci o chefe Wang Ji e ele pessoalmente avaliou para mim, apenas para descobrirmos que essa besta de estimação tinha falhas. Wang Ji exigiu duramente. Lin Jin, pare de tentar nos confundir. O que você quer dizer? Lin Jin levantou a voz e disse. Quando avaliei a besta de estimação para este homem naquele dia, declarei claramente que esta criatura estava acima da média e era importante que ele retornasse em 7 dias. Estou perguntando a você, por que você não retornou? O jovem respondeu com raiva. Fui enganado por você uma vez. Por que eu deixaria você me enganar de novo? Eu te enganei. Lin Jin também ficou furioso. Levantando uma mão, ele invocou um selo espiritual e o colocou na cabeça da besta lobo do jovem. Em um instante, uma rajada invisível de ar surgiu, balançando as mangas da multidão enquanto eles assistiam com espanto. Eles deram outra olhada na besta lobo que era considerada inútil. Embora sua estrutura ainda fosse magra, sua aura agora era ameaçadora e seu olhar afiado. Parecia um lobo completamente diferente comparado a antes. A parte mais inacreditável era como o corpo do lobo estava constantemente desaparecendo e reaparecendo. Era uma visão extraordinária. Uma besta rara. Aqueles que tinham conhecimento sabiam imediatamente, pois somente bestas raras poderiam ter poderes tão fenomenais. Num instante, a multidão ficou chocada. O jovem estava boquiaberto, apontando para o lobo, mas nenhuma palavra conseguia escapar de sua boca. O coração de Wang Ji batia loucamente. Sua boca estava tão aberta que cabia mais de um pãozinho. Nan Xian franziu a testa enquanto as pupilas de Tan Lin dilatavam. Nenhum deles esperava tamanha repercussão. Desta vez, foi Lin Jin quem ficou furioso. Eu te enganei? Esta besta de estimação contém a linhagem de um lobo das sombras e é considerada uma criatura acima da média. Estou errado? Naquela época, porque eu sabia que você vinha de uma família mais pobre, então não escrevi os detalhes da linhagem desta besta, caso alguém com mais intenções descobrisse e lhe causasse mal. Diga-me, eu, Lin Jin, estava errado em fazer as coisas no seu melhor interesse. O jovem estava pálido, encarando sua besta lobo que agora tinha uma aura completamente diferente. Ele não conseguia falar. Lin Jin falou ainda mais alto. Eu fiz você retornar em 7 dias para que você pudesse fortalecer o vínculo com sua besta de estimação e gradualmente alimentá-la com carne. Depois disso, eu teria usado um método secreto para ativar sua linhagem oculta. Mas e você? Você voltou e me viu. Eu. O suor começou a se formar na cabeça do jovem. Você não fez isso. Lin Jin suspirou. Eu, Lin Jin, tenho a consciência limpa, mas não percebi que seria tramado por canalhas que viraram os fatos de cabeça para baixo e chamaram isso de um acidente. Ainda assim, nunca tentei revidar, apenas desejando que esse assunto morresse por conta própria enquanto esperava você vir até mim. Hoje, você finalmente apareceu. Mas quem diria que o que eu acabei esperando era uma ordem de banimento? Este lobo das sombras é uma criatura tão rara, mas acabou sendo maltratado por você. Você mal deve ter alimentado ele com alguma coisa durante todo esse tempo. E você não só o repreendeu, mas também abusou dele fisicamente. Bestas de estimação também têm espíritos. Mesmo se você estiver ligado por um pacto de sangue, se você tratá-lo dessa forma, ele pode retaliar contra você e se libertar de seu contrato de sangue. No final das contas, deixando você sem um tostão e sem uma besta de estimação. Talvez tentando provar que as palavras de Lin Jin estavam certas, depois que a linhagem desse lobo das sombras foi ativada, ele soltou um longo uivo. Num instante, uma névoa sangrenta saiu de seu corpo. Como se algo estivesse quebrando. Ah, isso é. Ele está quebrando o contrato por si só. Este lobo das sombras estava realmente disposto a se machucar para quebrar o pacto de sangue. Uma besta de estimação quebrando um contrato à força por conta própria era uma ocorrência rara. Só teria sucesso quando a besta de estimação fosse poderosa o suficiente para superar o pacto de sangue. Em outras palavras, se o dono do pacto de sangue fosse muito inútil ou se abusasse do animal de estimação, essa situação rara poderia acontecer.
E quem diria que isso aconteceria hoje diante dos olhos de todos? O jovem cambaleou para trás de medo. Parecendo ter entendido algo, ele imediatamente se aproximou do lobo das sombras, mas a criatura soltou um rosnado baixo e assumiu uma postura agressiva. O jovem não ousou se aproximar, então só conseguiu se ajoelhar diante de Lin Jin. Avaliador Lin, eu estava errado. Eu estava errado, por favor, me ajude a encontrar uma maneira de formar um contrato com ele novamente. Ao ouvir isso, a multidão lançou olhares de desdém para ele. Quem foi que ignorou seu animal de estimação? Quem foi que abusou dele e o privou de comida? Agora que ele percebeu que não só a besta de estimação não tinha falhas, mas que também era uma besta rara com uma linhagem única, houve uma reviravolta completa em sua atitude. Ele queria desesperadamente sua besta de estimação de volta. A consciência dele não doeu nem um pouco? Isso é impossível. Wang Ji de repente voltou a si. Ele imediatamente lançou um feitiço e ativou seu olho espiritual para avaliar o lobo das sombras. No entanto, os resultados o fizeram respirar fundo. Lin Jin estava certo. Este lobo era, de fato, um animal de estimação acima da média. É provável que a linhagem da besta-lobo estivesse tão profundamente escondida que nem ele conseguiu avaliá-la naquela época. Mas como Lin Jin conseguiu identificá-lo? Além disso, o que era aquele selo espiritual que ele havia lançado antes? Ele realmente não sabia dizer. O selo espiritual poderia ter ativado a linhagem da besta-lobo assim? Nan Gongxian ficou quieto. Ele não tinha se juntado à avaliação do infortúnio de Lin Jin, mas só tinha ouvido falar sobre ele. E agora parecia que havia mais do que aparentava. De acordo com a situação atual, isso não poderia ser chamado de infortúnio de forma alguma. Ele lançou um olhar de desprezo para Wang Ji. Pensar que esse homem teve a audácia de chamar isso de acidente. O que diabos ele estava fazendo? Tan Lin se aproximou, franzindo a testa, evidentemente querendo reavaliar o lobo das sombras. O lobo das sombras soltou um rosnado baixo, mas Lin Jin deu um tapinha na cabeça dele, e imediatamente ele se acalmou. Tan Lin ficou assustada com isso, mas não demonstrou isso em seu rosto. Ela usou um selo para conduzir a avaliação. No começo, ela estava segurando um fio de esperança de que Lin Jin estava apenas enganando a multidão. Mas depois da avaliação, sua expressão ficou azeda. Ela começou a morder o lábio inferior sem dizer nada. O que mais ela poderia dizer? Como uma inspetora enviada pela sede, ela tinha acabado de verificar que Lin Jin estava cometendo um erro e o responsabilizou. Mas em apenas um breve momento, a realidade lhe deu um tapa forte no rosto. O resultado da investigação dela era completamente falso. Obviamente isso não poderia ser considerado um erro de avaliação. No entanto, ela não conseguiu anunciar isso. Ela queria apenas deixar isso para trás e permitir que desaparecesse lentamente no nada. No entanto, ela não esperava que Lin Jin lhe negasse esse privilégio quando perguntou. Avaliadora Tan Lin, posso perguntar se essa alegação de que foi um acidente ainda é válida? Naturalmente, ela ficou incomodada por ser questionada de forma tão descarada, mas Tan Lin só conseguiu responder. Agora que vi, é inválido. Wang Ji estava em pânico. Era inválido? Se fosse inválido, que desculpa eles usariam para banir Lin Jin? Ele imediatamente deixou escapar. Avaliadora Tan, acho que ainda precisamos de mais investigação. Eu disse que é inválido. Tan Lin anunciou entre dentes. Apesar de seu ódio por Lin Jin, sua honra não permitiria que ela fizesse falsas acusações e falasse bobagens. Mas Wang Ji ainda estava tentando impedir que esse desastre acontecesse. Sem mais. Nós cometemos um erro e pronto. Por que não podemos simplesmente admitir que houve um erro? Já que Tan Lin colocou dessa forma, Wang Ji não conseguiu dizer mais nada. Ele só conseguiu encarar Lin Jin enquanto tentava pensar em outra estratégia. Lin Jin continuou perguntando. Já que é inválido, posso perguntar se posso entrar e fazer o exame? Na verdade, os exames já tinham começado com metade do tempo já passado. Desta vez, Tan Lin não lhe deu trabalho e disse. Nós cometemos um erro ao assumir que foi um contratempo de avaliação. Você pode fazer os exames. Ótimo, obrigado. Lin Jin exclamou. Dando uma piscadela para seus 3 aprendizes, com um balançar de manga, Lin Jin entrou na sala de exames. Eu sabia que o avaliador Lin conseguiria. Zhao Ying e Lu Xiaoyun estavam pulando alegremente enquanto Andong erguia os punhos no ar animadamente. Os espectadores ao redor finalmente perceberam. Então o chamado acidente de avaliação foi algo assim. Conforme a notícia se espalhou, logo todos os presentes sabiam o que havia acontecido. Pensar que a Associação de Avaliação de Bestas poderia cometer um erro tão grave. Isso não é simplesmente destruir a carreira de alguém? Alguns deles acharam que era injusto com Lin Jin. Tan Lin parecia sombria. Sem dúvida, ela agiu muito precipitadamente.
Quando Wang Ji trouxe aquele jovem e seu animal de estimação para ela examinar, ela não fez a avaliação completamente porque tinha preconceito contra Lin Jin. Portanto, depois de ouvir a história do jovem e dar uma breve olhada em seu animal de estimação, ela criou sua própria conclusão falsa. Ela nunca imaginou que esse erro de julgamento a levaria a passar vergonha em público. Wang Ji era bom em ler expressões. Um pensamento rápido veio à sua mente e ele sussurrou: Este Lin Jin não conhece seu lugar. Mesmo que a verificação tenha sido um erro, ele não deveria ter perguntado na frente de todos. Ele não poderia ter perguntado em particular? Ele está dando um péssimo exemplo ao causar essa confusão. Este homem é muito egoísta. Mesmo que ele seja um avaliador capaz, seu caráter não vale a pena mencionar. Tan Lin não disse nada. Mas ela concordou com ele. Ela sofreu pessoalmente com o assédio sexual dele naquela noite. Alguém como ele, que era indecente em particular, não pode ser uma boa pessoa no coração. Mesmo que ele fosse extraordinariamente habilidoso, ele não seria apto a se tornar um avaliador de bestas. Além disso, metade do tempo já passou. Mesmo que ele faça o exame, ele pode não conseguir terminar 10 relatórios de avaliação a tempo. Isso era Wang Ji resmungando para si mesmo. Ele conhecia o conteúdo do exame. Cada candidato receberia uma besta de prática. Essas bestas de prática eram ferramentas únicas equipadas com um amuleto de simulação de besta. Um fiscal então ativaria os amuletos e o amuleto pode transformar as bestas de prática em uma besta de estimação predefinida. Os candidatos eram obrigados a avaliar todas as 10 bestas de estimação simuladas e elaborar relatórios de avaliação para elas. O esquema de pontuação será baseado no número de bestas concluídos, no nível de conclusão e na precisão dos relatórios de avaliação. Nem é preciso dizer que um candidato comum pode não conseguir terminar de avaliar todas as 10 bestas de estimação, o que mais dizer de Lin Jin, que só tinha metade do tempo restante. Portanto, a possibilidade de Lin Jin falhar era alta. Enquanto isso, Dong He estava fuzilando Andong com os olhos, mas este parecia imperturbável, permanecendo resoluto. Ontem à noite, Andong abordou Dong He para dizer que não ajudaria Dong He a espionar Lin Jin, nem daria mais atualizações a Dong He. Para Dong He, isso era traição. Que cara de pau desse Andong! Como ousa me trair? Só espere. Quando Lin Jin estiver acabado, você será o próximo a ser expulso da associação. Nesse momento, 2 homens idosos saíram da Associação de Avaliação de Bestas. O homem vestido completamente de preto era o ancião Mo da Associação de Avaliação de Bestas de Cidade do Bordo, enquanto o outro homem usava uma faixa de manga com 3 anéis em formato de besta, significando seu status como avaliador de bestas de nível 3. Este avaliador de bestas de nível 3 foi uma das figuras mais proeminentes do quartel-general de avaliação de bestas da Cidade do Dragão de Jade. Pai! Ao ver o velho, o rosto de Tan Lin se iluminou e ela correu para cumprimentá-lo. Este homem era o avaliador de bestas de rank 3 convidado aqui pela mansão do senhor da cidade, Tan Shun. Ele também era o pai de Tan Lin. Linir, por que você está aqui também? Com uma mão atrás das costas, Tan Shun parecia equilibrado e gracioso. Sua presença imediatamente atraiu a atenção de todos. Wang Ji correu para se curvar em saudações enquanto Nan Gongxian, que estava indiferente antes, se aproximou do homem com um sorriso. Ambos eram meramente avaliadores de bestas de rank 2, então, diante da presença de uma figura de rank mais alto, eles não ousariam ser desrespeitosos. Além disso, Tan Shun ocupava uma posição influente na sede e muitos avaliadores de bestas certificados eram seus discípulos. Ancião Tan. Ambos os homens competiram para cumprimentar Tan Shun primeiro. Tan Shun apenas assentiu. Seu principal propósito aqui nesta associação filial era ajudá-los a melhorar o selo que isolava o monstro no fluxo espiritual do fogo terrestre. Por algum motivo, vários dias antes, o selo havia se soltado. O ancião Mo havia relatado a situação, portanto, a sede decidiu enviá-los para cá. Em segundo lugar, Tan Shun foi coincidentemente convidado pela mansão do senhor da cidade para avaliar alguns ovos mutantes, então ele decidiu vir pessoalmente. No entanto, para sua surpresa, o chefe Wang Ji da Associação de Avaliação de Bestas da Cidade do Bordo havia concluído quase todas as avaliações desses ovos mutantes. Ele havia lido os relatórios de avaliação. Embora não pudesse ser considerado perfeito, para um avaliador de bestas de rank 2, isso era notável o suficiente. Por isso, Tan Shun teve uma boa impressão de Wang Ji. Elder Tan, você deve estar exausto. Eu preparei um quarto para você, então, por favor, descanse um pouco lá. Disse Wang Ji, que era habilidoso em bajulação. Tan Shun assentiu com um sorriso. Era realmente cansativo depois de ter que aprimorar o selo por vários dias. Então, olhando mais de perto para Tan Lin, seus olhos de repente se iluminaram como se ele tivesse notado algo. Linir, me dê sua mão. Tan Shun disse do nada. Apesar de sua confusão, Tan Lin estendeu sua mão. Tan Shun tomou seu pulso e, pouco depois, sua expressão pareceu encantada.
Linier, a maldição da alma bestial em seu corpo foi quebrada. Tan Shun estava genuinamente feliz enquanto Tan Lin estava confusa. Pai, do que você está falando? Que maldição bestial de alma? Tan Lin perguntou. Tan Shun deu um tapa na testa antes de começar a explicar enquanto ria. Eu esqueci que sua mãe e eu ainda não te contamos sobre isso. Quando você era jovem, eu uma vez ofendi um inimigo bastante poderoso. Aquele patife sem vergonha não foi capaz de me derrotar, então ele direcionou sua intenção maliciosa para você. Aquela pessoa sabia um pouco de magia negra, então ele colocou uma maldição bestial de alma em você. Você se lembra de como você sempre começava a suar frio, tinha pesadelos ou até desmaiava sem motivo quando era jovem? Tan Lin lembrou-se deles e assentiu. Eu não estava apenas doente? Tan Shun deu um sorriso amargo. Sua mãe e eu temíamos que isso pudesse assustá-la, então mentimos para você. Naquela época, tentei de tudo, mas só consegui suprimir essa maldição dentro de você. Depois disso, a maldição ficou impotente demais para se repetir, mas permaneceu dentro de você. Verdade seja dita, era uma das minhas maiores preocupações. Os olhos de Tan Lin se arregalaram em choque. Eu não sabia que uma coisa dessas estava acontecendo. Pai, por que você não me contou sobre isso? Tan Shun disse. Se eu tivesse te contado, isso poderia ter te sobrecarregado. Então, depois de discutir com sua mãe, decidimos te manter no escuro. Todos esses anos, li milhares de livros, esperando quebrar essa maldição completamente. Finalmente descobri um método, mas ainda exigia alguma preparação. No entanto, quem sabia que a maldição já havia sido quebrada? Linier, você mesma percebeu e encontrou um especialista para quebrar a maldição para você. Tan Lin balançou a cabeça. Como ela pôde perceber? Era a primeira vez que ouvia falar disso. Tan Shun continuou. Aquela maldição bestial da alma não é uma maldição comum. Embora você seja um avaliador de bestas de rank 2, você só é capaz de avaliar bestas, então você não poderia ter quebrado a maldição sozinha. Diga-me, quem foi que te ajudou? Eu quero agradecê-lo pessoalmente. Eu não fiz. Eu não pedi para ninguém quebrar a maldição por mim. Eu nem sabia sobre isso. Tan Lin estava sendo honesta. Ela estava completamente alheia ao que estava acontecendo. Se Tan Shun não tivesse contado a ela sobre isso, ela ainda estaria sem noção agora. Desta vez, Tan Shun era o confuso. Você não sabia? Então, como a maldição da alma bestial foi quebrada? Tan Shun sabia muito bem o quão poderosa era a maldição dentro do corpo de sua filha. Em circunstâncias normais, a maldição nunca teria se resolvido sem a ajuda de outra pessoa. Caso contrário, não haveria necessidade de ele passar tantos anos em busca de uma resolução. As outras pessoas ao redor deles ouviram a conversa. Entre os presentes, o status do ancião não era apenas o segundo depois de Tan Shun, então ele falou. De fato, uma maldição de alma bestial não se quebraria sozinha. Se fosse tão fácil, não seria considerada magia negra. Já que Linier não sabe, poderia ter sido realizada por um especialista que resolveu para ela em segredo. Ao ouvir isso, Tan Shun percebeu essa possibilidade também. Está certo. Essa pode ser a única explicação. Linier, você conheceu algum especialista recentemente? Confusa, Tan Lin balançou a cabeça. Tenho estado muito ocupada com o trabalho e tenho corrido por aí. Não conheci nenhum especialista. Então, você conheceu um médico ou pediu um remédio? Tan Shun continuou perguntando. Não. Tan Lin tinha absoluta certeza. Isso é estranho. Tan Shun coçou a barba, evidentemente perplexo. O Eldermo disse. Talvez Linier não tenha percebido isso sozinha. No entanto, quebrar a maldição requer contato físico próximo. Tente pensar nessa direção, talvez você consiga se lembrar de algo. Tan Shun assentiu em concordância. Quando eu senti isso agora, a maldição de Linier foi quebrada há apenas alguns dias. Em outras palavras, deve ter acontecido na cidade do Bordo. Com isso, a multidão ficou assustada. Wang Ji e Nangon Xian pareciam confusos enquanto se perguntavam se havia um especialista oculto na cidade do Bordo do qual eles não tinham ouvido falar. Não deveria haver. Mesmo que realmente existisse tal pessoa, seria impossível que ela fosse tão desinformada. Ao ouvir as palavras do pai, Tan Lin franziu a testa. A maldição foi quebrada nesses poucos dias? Mas eu só estava esperando aqui na cidade do Bordo por você. Ninguém me tocou, exceto. Como se pensasse em algo, a expressão de Tan Lin mudou imediatamente. Como diz o ditado, um pai conhece melhor sua filha. Quando viu a expressão de Tan Lin, Tan Shun soube que ela tinha acabado de se lembrar de um detalhe crucial. Linier, você pensou em algo? Diga-me. Quem é esse especialista oculto que te salvou? Ele é meu benfeitor e nós devemos retribuir sua graça.
A mente de Tan Lin estava uma bagunça porque, quando ela se lembrou cuidadosamente, a única pessoa que a tocou nos últimos dias foi aquele libertino, Lin Jin. Ela tentou se lembrar em detalhes do que aconteceu naquela noite. Ela queria fazer uma visita não anunciada para verificar se Lin Jin era tão inepto quanto Wang Ji havia relatado que ele era. Assim, ela foi até o pronto-socorro após perguntar sobre o paradeiro de Lin Jin. Ao chegar, o rapaz inadvertidamente tomou seu pulso e, de repente, deu um golpe de dedo em seu abdômen. Tan Lin sentiu o local onde foi atingida e seu coração disparou. O ponto de acupuntura pivô celestial. Poderia ser. Tan Lin pensou em uma possibilidade, e imediatamente, seu rosto ficou pálido. Suas mãos começaram a tremer subconscientemente. A multidão ficou confusa com a reação de Tan Lin, mas Tan Shun, que mais entendia sua filha, sabia que ela devia ter descoberto alguma coisa. Lin Er, o que diabos está acontecendo? Tan Shun perguntou. Eu. Enquanto ela se lembrava dos eventos daquela noite, um dos discípulos de Lin Jin parecia ter trazido uma jovem mulher que provavelmente estava buscando tratamento com Lin Jin. Lin Jin poderia tê-la confundido com aquela jovem mulher? O que explicaria ele querer tomar o pulso dela e então cutucar seu ponto de acupuntura pivô celestial? Isso é impossível. Estou pensando demais nisso. Essa é uma maldição bestial da alma que nem o pai conseguiu resolver. Como ela poderia ser quebrada com um único golpe? Segurando esse raio de esperança, Tan Lin olhou para Tan Shun e perguntou. Pai, a maldição bestial da alma em meu corpo poderia ser quebrada por uma injeção no ponto de acupuntura do pivô celestial sem que eu esperasse. Atordoado, Tan Shun ponderou brevemente a possibilidade antes que um olhar de iluminação aparecesse em seu rosto. Isso é incrível porque não pensei nessa ideia antes? Sim, essa maldição é de um elemento sombrio e é extremamente astuta. Se alguém pudesse dizer que a maldição estava residindo no ponto de acupuntura do pivô celestial, ao cutucar esse ponto com um dedo de energia do espírito do fogo sem aviso, a maldição pode ser quebrada na hora. No entanto, isso requer profunda habilidade e determinação. Lin Er, como você descobriu? Naquele instante, como se tivesse sido atingida por um raio do nada, Tan Lin cambaleou. Sentimentos caóticos encheram seu coração e o que restou no final foi apenas um sentimento de vergonha. Era ele. Foi Lin Jin quem quebrou sua maldição. Aquele homem não a assediou sexualmente, mas ajudou a curá-la. Mas o que ela fez em resposta? Ela retribuiu sua graça com vingança e imediatamente fez com que a sede revogasse sua qualificação de avaliador de bestas. Hoje, devido à sua irracionalidade, ela quase baniu Lin Jin. Se ele não tivesse limpado seu nome, ele poderia nem conseguir fazer os exames. Ela entendeu tudo agora. Não era de se admirar que ele dissesse que ela o estava acusando falsamente. Eu só te ajudei por boa vontade e você não só não me agradeceu, como está me acusando em vez disso. O que houve? Se eu soubesse que você reagiria assim, eu não teria te ajudado. Essas palavras atingiram violentamente o peito de Tan Lin como um martelo. Os sentimentos de vergonha, culpa e autocensura a dominaram. Seu rosto ficou vermelho e, imediatamente, ela tossiu um bocado de sangue. Isso fez a multidão entrar em pânico. Tan Shun foi o primeiro a reagir, correndo para selar o ponto de acupuntura de Tan Lin, antes de enfiar uma pílula medicinal em sua garganta. Tan Lin estava tão envergonhada que isso a fez sufocar. Em vez disso, foi uma coisa boa que ela tivesse cuspido sangue, caso contrário, as coisas poderiam piorar se ela tivesse deixado que ele se acumulasse dentro dela. Depois de respirar fundo várias vezes, Tan Lin disse a Tan Shun. Pai, cometi um pecado grave. Fim dos capítulos do 71 ao 75. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!